Isso, estamos ao vivo. O legal é que quando dá 19 horas também entra um monte, todo mundo entra ao vivo, né? Legal. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Delfonso, Zé Henrique, Ana, legal. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá legal aí? Fala, Edu. Conseguem me ouvir bem? Vamos lá, vou chamar o Renato aí, ver se ele... Oi, oi. Fala, Vicente. Fala, Renatão, você tá bem? E aí, guerreiro? Pô, coisa boa falar com você, hein? Que Quanto bom, tempo? né? Pô, nem fala. Estamos mais de 60 dias isolados aqui numa dificuldade aí que o país está enfrentando, né? Você Esses tá onde? bate-papos Você são tá muito no saudáveis. sítio? Você Eu tá tô no no sítio, sítio? tô em Guararema, é aqui comecinho do Vale do Ah, Paraíba. coisa boa, coisa boa. E Renato, você cara, tá em São Luís, né? cara, eu vim de São Paulo dia 20, né, de março, quando começou, então nunca fiquei tanto tempo aqui. E porque era mais tranquilo enfrentar essa paralisação total, né? Então resolvi vir ficar com a família. Aqui eu tenho casa, ficava mais tranquilo. E agora inventei esse novo modelo aqui de passar as noites fazendo live, chamando os amigos. Cara, Faz bem, fez bem. primeira coisa, muito obrigado por ter aceito o convite. Você é um parceiraço, tá? E eu começo o nosso bate-papo sempre, Renato, dando uma explicadinha do porquê que a gente está fazendo isso, né? Tudo tem um porquê onde a gente quer chegar para que as pessoas entendam, né? O nosso objetivo maior aí foi assim, Renato, a gente viu que a nossa atividade, e nós vamos explorar isso no papo, ela é muito desconhecida, tem muito preconceito, a população, as pessoas de maneira geral não conhecem muito, e com esse momento de todo mundo em casa, começou-se a usar muito o mundo digital, né? Em todos os cenários. E no nosso também, não foi diferente. O que aconteceu, cara? Tem um mundo de gente falando de leilão, tem um mundo de gente falando de negócio de leilão e não tem leiloeiro falando disso. Nós não somos dados a isso e eu acho que eu tinha que provocar, chamar os amigos. Você é um cara ativo no Instagram, né, Renato? Você vê? Eu fiquei impressionado, você me ganhou 500% de aumento de seguidores de ontem para hoje. de ontem para hoje. Você tinha. De um, fui para 5. Cara, mas ó, é muito do que a gente é, né? A gente se expõe no dia a dia, no nosso trabalho, né? Vamos Fato. explorar muito, vamos falar muito disso. E nós não nos acostumamos ou sempre ficamos um pouco longe das redes sociais. Mas, amigo, esse é o mundo de hoje, na é verdade? Esse Sem é o mundo de dúvida. hoje. Então, assim, Renato, a gente vai falar um pouco, o objetivo disso aqui é desmistificar, é trazer as histórias da gente. Eu estou trazendo toda quarta-feira alguém que não é do mercado de leilão, tá? Alguém que não é leiloeiro, vamos dizer assim, mas que pode contribuir com a nossa visão de mundo. E toda quinta eu trago um leiloeiro. E a gente está montando um grande acervo de informação, porque depois eu vou fazer um trabalho grande. Quer dizer, eu também tenho poucos seguidores, vou fazer 1.000 hoje, espero, talvez 900 e tanto, vai fazer 1.000. Só que as nossas redes sociais, os nossos grupos, as nossas operações são grandes. A gente tem 500 mil inscritos Claro. nas redes todas e a gente vai investir muito nisso. Então, a ideia aqui é a gente fazer um acervo de informações e principalmente falar da cara para os caras, conhecerem que tem um cara, gente boa pra caramba, fazendo leilão aí chamado Renato Moisés. Renato, a gente começa também assim, você fazendo uma apresentaçãozinha sua aí, falando um pouquinho da tua carreira, né? Eu sei que você é advogado, né? Leiloeiro, já foi sócio de restaurante e já fez um monte de maluquice aí. Fala um pouquinho da tua carreira primeiro. Como é que você chegou Bom, aqui? bom, Vicente, primeiramente é um prazer participar disso com você. O papo com você é sempre muito bom. E essa tua ideia de esclarecer o nosso trabalho para todo mundo aí realmente é muito válido. Nós estamos numa fase muito ruim aí, né? O Brasil tem uma bandidagem violenta, essa história de sites falsos Pois. enfim, está complicando muito o nosso trabalho.
Então, realmente, o leiloeiro precisa botar a cara na vitrine e explicar quem é, como trabalha, como é um trabalho honesto e valorizar realmente o trabalho que está sendo realizado. Bom, é aquela história, né, Vicente? Tudo surge na vida da gente de formas meio inusitadas. Eu sou advogado e advoguei 10 anos já. Meu pai era advogado, eu trabalhei no escritório dele, trabalhei em outros escritórios também. E aí descobri que não era isso que eu queria. Aí apareceu um maluco falando, Renato, na verdade eu vou contar um pouco a historinha. Eu fui jantar num restaurante e apareceu o chefe de cozinha na hora e eu não sabia nem quem era. E o maître me trouxe o cardápio, eu olhei o cardápio, falei, nossa, que cardápio incrível, adorei e tal, não sei o quê. Quando ele falou, o pessoal adora muito, tá cheio de estagiário que elogia. Eu falei, estagiário? Eu era advogado, eu falei, estagiário em restaurante, nem sabia que existia. Bom, final do jantar, passou o chefe na mesa, eu falei, olha, fiquei sabendo que tem estágio na cozinha e eu queria fazer. Ele falou, pode começar segunda-feira às 6 horas. Eu falei, não, eu sou advogado, só posso começar tarde. Então ele falou, vem 6 horas da tarde, com uma carinha meio desanimada, era o Alex Atala. Aí eu fui fazer um então estágio. Você fez estágio mesmo de chefe? Fiz estágio com ele na cozinha, 3 meses antes de casar. Legal. E aí foi muito engraçado porque a gente ficou amigo. Eu levava coisas que eu tinha plantada no sítio e levava para ele para participar dos concursos. E, enfim, um cara muito bacana, a gente se deu muito bem. Depois de 3 meses eu falei, Alex, eu não aguento mais ficar aqui sexta, sábado à noite, até 2, 3 horas da manhã, todo dia. Aí eu saí fora, deu 15 dias, ele me ligou, falou, Renato, tem um imóvel assim, assado, na Barão de Capanema, todo enrolado, você consegue resolver para mim? Eu resolvi, ele acabou, vou abrir um restaurante lá, quer ser meu sócio? Quero. Eu ia comprar um apartamento antes de casar, resolvi montar um restaurante, montar um dom. Isso em que ano, Renato? Isso em que ano? Isso foi em 99. Isso o Dom já lá onde ele é, né? Não, isso, na verdade, é onde ele é. O Dom ele foi reformado, exatamente. mas ele sempre foi no mesmo lugar. E, maravilhoso. E aí atrás, os dois têm dinheiro, botando. É muito bom, é muito bom. Realmente o Alex é um gênio na cozinha. O restaurante já foi o 5º melhor do mundo. Enfim, realmente é uma viagem gastronômica que vale ser encarada. Mas enfim, e aí depois do restaurante, eu acabei vendendo a minha parte no Dom. Saí, ia montar bar e não deu certo, não achava ponto, era tudo irregular em São Paulo. Apareceu meu cunhado, que é o Rodrigo Santoro, e também de família leiloeiro, teu amigo, e falou, Renato, por que você não encara a parte de leilão judicial, já que você é advogado? E aí nessa eu comecei, falei, bom, leilão eletrônico, judicial, isso era em 2003, Vicente, ninguém sabia nem o que era internet direito, o que é leilão eletrônico. E aí começamos a bater de porta em porta, juiz em juiz, e explicando leilão eletrônico, explicando tudo. Porque curiosamente, cabe aqui um registro que São Paulo, o leilão judicial, ele veio se desenvolver de 15 anos para cá, né? 10, 15 anos, ele não era muito desenvolvido, né? O leilão judicial... Eletrônico, sim. Em 2003 a gente começou a soltar esse trabalho de formiguinha. E em 2009 que ele foi efetivamente regulado no CPC, mas ele já era feito em São Paulo desde 2004. Como eu fiz direito, eu acabei tendo acesso a um procurador-geral do município de São Paulo. Ele gostou da história do leilão eletrônico, quis fazer um piloto na execução fiscal e até me empurrou uma leiloeira, que essa história é interessante também. Ele falou, eu quero fazer um teste com você, mas eu tenho uma leiloeira aqui procurando emprego e você se incomodaria de botar ela no meio do teu trabalho? O procurador-geral, né? E o sujeito quer trabalhar, foi qualquer um aí, vamos fazer. Quer trabalhar, vamos. Enfim, a leiloeira era a Fernanda Bogos, que é muito amiga minha até hoje, e ela era neta, porque o avô faleceu, do primeiro leiloeiro do estado de São Paulo. Era o leiloeiro número 001, Armando Bogos. Armando Bogos, exatamente. Isso. Quando ele faleceu, hein? Já tem um tempo. Já tem um tempo. Já deve ter uns 12 anos, eu imagino. Você sabe que eu tenho foto com ele. Eu tenho uma foto com ele. Você vê como eu tenho uma foto com ele. Quem inclusive me apresentou ele foi o Luiz Fernando Santoro. Isso. E aí o Luiz Fernando deu para ele de presente um martelinho de leiloeiro que estava com a Fernanda. E que a Fernanda, depois que a gente virou parceiro e trabalhamos muito tempo junto,
ela me deu esse martelinho que o Armando Bogos ganhou do Luiz Fernando. Pô, que legal, tá com E você? eu tenho esse martelinho comigo até hoje, é. Pô, show, Renato, show. Você sabe que eu tenho E... coleção de martelo, né? Eu tenho uns É? 40 ou 50 mais ou menos, é. Eu tenho um Caramba! monte. E eu tenho Por martelo assim. Tem um martelo estilo inglês, estilo americano. Quem é apaixonado pela profissão, né? Sem Termina dúvida. usando alguns símbolos, né? Não Sim, é mas por aí falta conta. de E aí, martelo que você vai ter leilão. Você não não, vai é ter por leilão. falta. É isso aí. Renato, e então, nesse período todo, você ficou mais focado na área judicial, mas você terminou virando um cara que faz leilão de tudo, porque o judicial te Isso. leva para isso, né? Isso, o judicial a gente começou nessa época na execução fiscal, aí trabalhamos bons anos aí correndo atrás, divulgando. Obviamente, depois que foi regulamentado no CPC, o leilão judicial eletrônico tomou um vulto muito maior e todo mundo reconheceu o benefício que até então era aquele esqueminha de fórum. Todo mundo descia Sim. embaixo da escada lá para participar de um leilãozinho. Se você entrasse lá, você tomava ou a cara feia ou, enfim, o pessoal te espantava do ambiente. E o leilão eletrônico acabou com isso. Eu conversei com o Elcio e a gente falou muito sobre isso também, a mudança, né? E com o Edu também, a mudança com a chegada do leilão eletrônico, né? Do leilão online, o tanto que isso democratizou, né? Mas a gente precisa dar um Claro. outro passo, né? A nossa atividade, os leiloeiros oficiais, aqueles que vivem da atividade e que querem tornar ela, vamos dizer assim, acessível e descomplicada para o público em geral, é muito importante a gente dizer isso. Nós temos esse TV aqui, Renato, nós vamos ter que meter a cara mesmo e Claro, falar claro. abertamente. E, Vamos cara, junto. assim, ó, eu te chamei primeiro porque você é um puta papo legal, sempre foi. Obrigado. A gente se conheceu, eu tava tentando me lembrar, foi em Foz que a gente se conheceu, foi? Eu acho que foi. 15 anos, 18 anos, sei lá. Aquela história pós-leja, aquela história toda, enfim. Não, foi antes. Foi antes, não foi não? Eu acho que não. Você lembra que Foi você virou naquela para época? mim e você falou, você, o Renato Moisés do INPJ. Você é o famoso! É muito aprendizado, né, cara? Nossa, muita dificuldades enfrentadas, né, Vicente? Erros e acertos, enfim. O que foi feito no passado. Passei a ter um respeito gigante por você, entendeu? Amizade por você, Obrigado. por todo mundo. Vocês se tornaram os caras que enfrentaram. É todo mundo querendo se reinventar, né? E eu falei um negócio, Renato, não sei se você assistiu as primeiras lives, se não assistiu, assiste depois. Eu falando com a Lia Pestana, que foi a primeira leiloeira que eu convidei, e eu dizendo para ela o seguinte, Lia, a gente tem histórias de no mínimo 20, 25, 30 anos, 40 anos, sabe? Com na certeza. Pessoa física, se expondo, fazendo negócio. Cara, que empresa tem isso, né? Pô, não tem muita seriedade, muita responsabilidade nas costas. Cara, vamos mostrar isso pro mundo, Lia. Vamos dizer o seguinte, quem está há 40 anos fazendo leilão, responsabilidade, cumprindo lei, porque o leiloeiro, as pessoas não sabem, além de ser honesto, ele tem que se manter comprovadamente honesto o tempo todo, né? Sem dúvida nenhuma. E com base numa legislação que é muito antiga e que exige muito de nós, né? Enfim, muito. É um negócio muito sacrificante para o leiloeiro estar em dia com todas as obrigações, com todas as responsabilidades. Não é o melhor lugar para o picareta se meter. Com certeza não. Isso com certeza não. Tem outros lugares melhores. E, a história do leilão eletrônico que veio para divulgar tudo também abriu a porta para os sites falsos. E muitos leiloeiros ainda, de repente, mas o leilão tem que ser feito personificado, tem que ter o presencial. Eu entendo que o leiloeiro tem essa responsabilidade, essa necessidade, essa responsabilidade de ser realmente demonstrar boa fé no trabalho e trazer transparência para a coisa. Mas isso pode ser feito também dentro do ambiente eletrônico. Não, então, sem dúvida. Isso é irreversível. Temos que brigar por isso. Né? Isso é irreversível. Mas o grande desafio aí que eu acho é a gente manter primeiro essa questão do leilão falso, cara. Aumentou muito a procura por leilão no mundo digital, sabe? Na Leibraz, eu não sei se você sabe disso, nós temos uma associação, a Leibraz, nós já catalogamos mais de 800 sites falsos, cara. Então as pessoas... 800. E as pessoas estão indo para o mundo digital procurar leilão porque é oportunidade, querem vender seus bens. Eu acho que, e a gente vai falar disso aí, a gente tem uma responsabilidade social muito grande, né? Cara, estão encontrando verdadeiros bandos falando disso, né? E eu fui um dos que, junto com o pessoal da Leibraz, dei a cara a tapa, estou enfrentando isso. E eu acho que a gente vai ganhar, porque quando você tem a verdade com você, cara, não tem jeito. Não tem jeito. No final você ganha. É fato. Renato,
Então, vamos seguir aqui, cara. Assim, então, como eu estava falando, você é um parceiro de muitos papos. Eu falei, cara, vou trazer o Renato para a gente conversar. Você tem muita história, mas tem uma história tua que eu não sabia, que você ficou me devendo, que eu descobri depois. Que história é essa do leilão da Victoria's Secret em Londres com Elton John? Que confusão é essa aí? Para eu chegar nela, para eu chegar nele, que isso realmente foi... A gente faz muito leilão em beneficente. Bom, eu não me apresentei, eu sou leiloeiro oficial desde 2003, trabalho na plataforma Superbid e através da ferramenta do executor de leilões chamado Mais Ativo. Então a gente tem o Mais Ativo corporativo, que fazem leilões extrajudiciais, e o Mais Ativo judicial. Obviamente, essa minha briga toda que eu te falei da execução fiscal, eu também peguei execução fiscal de sex shop, tá? Então, tinham materiais apreendidos e eu fazendo leilão presencial. E o pessoal ainda perguntava se era novo, é usado, como é que é aquela história toda. Então, passamos Renato... por isso para chegar depois numa fase que hoje a Superbid tem um volume de leilões razoavelmente grande, muito leilão beneficente, faz muita ação social. E dentro dessas ações sociais, a gente trabalha com a Childhood, com a Make-A-Wish, com a PAI, e na Make-A-Wish e na Childhood, eles têm uma captação de produtos fantásticos. Na Make-A-Wish, o presidente da Make-A-Wish é o vice-presidente da Disney. Então, legal, eles têm acessos a alguns itens de leilão que são fantásticos, e um deles foi esse. Era ir no desfile da Victoria's Secret, acompanhar o desfile e depois ir na festa da Victoria's Secret com o Elton John. Putz! Então era um item assim fantástico. Quanto vale isso? Fantástico. Quem que vai numa festa, não é ir no desfile, é ir na festa da Victoria's Secret e chegar de braço dado com o Elton John. Então são itens fantásticos, entendeu? Valeu das 100, 150, 200 mil reais. Você sabe que eu deixei um pouco aqui para a gente falar de leilão beneficente, já vou entrar, já que você falou no assunto, é que assim, cara, nós no nosso grupo também, não sei se você viu, a gente parou para pensar um pouco o que a gente pode fazer, o que a gente pode entregar. Além de, claro, estar disposto à sociedade, porque tanto você na Superbid, como a gente na VIP e mais todos os outros grupos, você vai ter que entender a responsabilidade de ajudar a sociedade a se recuperar nesse momento, né? A transformar seus ativos em grana da melhor maneira possível. Mas a gente entendeu, Renato, que a gente poderia caminhar para os leilões beneficentes também. E aí tem um pouco do porquê que eu te chamei. A gente pegou a nossa plataforma VIP Direto, acho que você conhece, a gente já falou sobre isso, que é uma proposta, claro, de plataforma C2C, e disponibilizamos ela gratuitamente para que todo mundo pudesse comprar e vender o que quisesse. Nesse cenário, cara, gratuitamente. Então, estou com o time todo trabalhando, já fizemos vários leilões beneficentes, cara, do boteco a artistas. Estamos organizando muita coisa. E você é um cara que sempre fez muito isso, né? Você fez o leilão, você faz o leilão do Neymar, né? Faz todo ano. Como é que é? O Neymar tem um leilão que ele organiza, né? O do Neymar, do Instituto Neymar, é um dos beneficentes que a gente faz também. E é o mais badalado deles, né? Você imagina a quantidade de gente que não quer estar participando, que não quer estar presente no leilão. Então é um jantar para 700, 800 pessoas, com shows incluídos, Neymar presente, Bruna Marquezine, aí sobre vários artistas no palco para fazer o leilão. Acaba até atrapalhando um pouco, viu, Vicente? Posso falar? Eu sei como é que é isso. Mas é muito divertido, porque vão vários artistas da Globo, enfim, diversas pessoas colaborando com o Instituto, e existem situações hilárias e muito divertidas. O leilão beneficente, ele tem uma característica muito interessante, que eu tenho um amigo em comum, não vou falar aqui o nome porque o comentário é interessante, ele disse assim, cara, eu acho o leilão beneficente o mais chato de fazer. Eu faço porque tenho que fazer, mas eu acho chato por uma coisa. Você vai lá, vai num jantar, os caras até fazem doação, mas na hora ninguém bota lance, ninguém oferta nada. E se eu pudesse dar um conselho para os caras que estão começando, eu dizia, cara, foi beneficente, por dois motivos. Você vai ralar pra caramba, porque você vai ter que vender coisa que você não conhece e tal, e que as pessoas, você não vai conseguir lance, e qualquer gracinha todo mundo acha o máximo, né, Renato? Fato, todo mundo acha,
todo mundo acha o máximo. Então, cara, nesses leilões beneficentes, qual a experiência? Vocês perceberam um aumento agora? Vocês estão fazendo alguma campanha? Eu falei da nossa, do VIP Direto, mas como você é um dos caras que faz muito, como é que vocês estão nesse momento? Vocês sentiram o aumento disso? Vicente, a gente tem uma equipe que cuida só, uma comissão que cuida só dos leilões beneficentes. Nesse período de pandemia, eu acho que não caiu muito a ficha ainda deles, a ponto deles quererem procurar mais a gente para tentar liquidar mais ativos. Seja através de leilão, seja através de venda direta, a Superbid faz todas essas liquidações, mas ainda não teve, a gente não sentiu esse aumento, mas eu acho que ele ainda vem. Eu acho que agora está dando 2 de 3 meses, eu acho que agora a coisa vai apertar mais e o que vocês estão fazendo aí de disponibilizar a plataforma gratuitamente é muito legal. A gente também está procurando soluções para ajudar várias áreas, vários setores comerciais aí com isso e vamos fazer uma ação realmente para ajudar esse Brasil aí para frente. Nós temos essa percepção sim, sabe, Renato? Eu acho que nesse momento, se nós, leiloeiros de profissão, as grandes corporações, as pequenas, o leiloeiro que está começando, se nós tivermos essa compreensão de que o leilão beneficente é sim um instrumento de resolver problemas momentâneos, de motivar, de contagiar as pessoas, eu acho que a gente vai conseguir contribuir muito e acelerar esse processo de empatia da sociedade brasileira com a nossa atividade. Você tem essa percepção também? Quer dizer, eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir, né, cara? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso é um lado muito positivo do trabalho do leiloeiro. A gente tem como realmente contribuir ajudando de várias formas. A gente está começando agora uma ação que vai fazer uma divulgação para bares e restaurantes que estão fechados e que, tudo bem, uns até se virando aí com delivery, outros não, porque são restaurantes até muito caros, que o delivery fica inviável. Você imagina um Dom mandando comida delivery. Eu imagino que não esteja sendo feito. Boteco. Não dá. Boteco. Exatamente. Não dá. A gente está divulgando agora, nós vamos fazer uma ação de liquidação de vinhos e destilados. Então, dos restaurantes, bares fechados. Tem estoque de vinho, tem estoque lá, manda para leilão que a gente faz dinheiro para eles. Para completar esse assunto aí que você está falando, eu tenho um boteco de um amigo que estava com muita dificuldade, é um mineiro, com muita dificuldade para retomar, cada dia que passa fica mais longe, né? O boteco geralmente ele vive com o dinheiro da semana ali, ele não pode ficar muito tempo, né? Ele é o primeiro que para, o último que volta. E, cara, a gente está organizando um desses leilões, estamos organizando um do boteco, cara, muito legal, todo mundo doando uísque, doando vinhos e tal, os amigos, e cara, já temos 50 lotes, tudo com muito lance, sabe? Então, assim, é muito fácil, o cara vai lá, põe. Então, eu acho que isso é um movimento. Esse teu aí é campeão, cara, porque os caras estão com estoque, né, Renato? Claro, tá parado, vamos fazer dinheiro, é isso aí. Vamos, porque a gente tem um monte de assunto aqui, depois tem algumas perguntas que a gente tem aqui, eu quero bater bola contigo, então eu vou ter que ir seguindo, eu tento seguir mais ou menos um roteiro, para que a gente consiga falar de todos os assuntos que eu acho que você pode contribuir muito. Nessa questão de curiosidade que a gente deu destaque, a gente fala um pouquinho das curiosidades do leilão beneficente, né, que eu acho que é uma responsabilidade e um dever nosso agora, mais que tudo um dever, mas nós temos curiosidade no leilão judicial, que você é um dos caras que tem mais experiência, que tem muita bagagem, e assim, eu já fiz muito leilão judicial e a gente conta que no leilão judicial o cara é obrigado a aprender a vender de tudo, né? Absolutamente de tudo. Então eu já vendi de estátua, de escultura, estátua de terreiro de Umbanda, entendeu? Assim, uma coisa bem característica, entendeu? A tudo mais. Acredito que você também tem muita história. Mas eu quero que tu fale um pouco dessas histórias, mas eu vou botar um gancho. E aí você vai. Você é um cara que já vendeu muito vinho, vendeu muita coisa interessante, mas você é um cara que fez ou está fazendo a liquidação do Banco Santos, que é muito curioso, é um troço pitoresco até, né? Você, através da Mais Ativo, da Superbid, você está fazendo lá o Banco Santos. Cara, fala pra gente um pouquinho do que é aquilo ali, assim, curiosidade de colega, entendeu? O que queria estar fazendo. Vamos lá. O Banco Santos realmente virou um atrativo muito grande, tem uma mídia espontânea muito forte, a história do Edemar, enfim, todo mundo conhece e sabe que é um cara que tinha acesso
a muitos bons produtos, seja a casa dele, sejam os carros, sejam os vinhos. Então, tudo que era dele eram coisas de qualidade. Então, quando se fala em leilão de Banco Santos, todo mundo tem uma curiosidade muito grande e quer vir para cima. Então, você tem uns a gente números assim leiloou... de cabeça? Tipo assim, Olha, itens, variedade... Olha, o primeiro grande leilão da Superbid foi o do Banco Santos. Isso foi Legal. em 2005, se eu não me engano. Eu era recém-leiloeiro, não sabia nada. Eu lembro que eu e o Rodrigo e mais um terceiro leiloeiro, a gente fazia 3 salas simultâneas de leilão, porque eram 300 pessoas por sala. E aí a gente começava a pegar lance em uma, passava para uma segunda e finalizava com o Rodrigo. Então, para dar tempo de todo mundo ofertar lance. Eram situações assim, plasma quebrado, tela rachada, sendo vendido por R$ 5.000. Na época era o preço do dobro do novo. De tanta gente que participava do leilão. Porque era do Banco Santos. Renato, na verdade é uma liquidação, né? Uma liquidação forçada e que já se arrasta então há mais de 15 anos. Se arrasta há mais de 15 anos. Isso, e foi o Vânio, o administrador judicial, né? Enfim, toma pedrada de tudo quanto é lado, coitado, mas é um cara que trabalha com muita competência e é um cara muito bacana. Os resultados, pelo que eu sei do Banco Santos, são muito positivos. A única coisa realmente que eu acho que perderam muito dinheiro foi com a casa, que acabou nem sendo a gente, que nem sendo o Superbid mais ativo que fez a alienação, foi uma outra empresa. Mas na época em que a casa deveria efetivamente ser leiloada, falava-se que ele tinha gastado 140 milhões para construir a casa. E a casa estava avaliada em 114. E tinha comprador na época. E também não vou citar o nome, mas enfim. Tinha oferta? Tinha interessado. Não tinha teve interessado. oferta porque entraram com recurso falando que a casa não valia 114 e que valia mais. Entendi. Aí foram avaliar, em vez de 114 caiu para 77 ou 70, alguma coisa assim, que aí começou a vir crise, e aí não teve nem a oferta dos 70, aí caiu para 50, que caiu para 40, que caiu para 30, foi vendido agora por muito menos do que ela poderia ter sido vendida no passado. Quanto foi vendido? Você lembra ou não? Acho que foi 36. Cara, foi agora, 6 meses atrás. E é curioso, né? Porque assim, era um ícone, né? Era um ícone da ostentação, né? Sim. Era um ícone, e o leiloeiro, e eu estou dando o exemplo do Banco Santos, porque assim, vocês pegaram aquele processo lá atrás e você teve que vender de louça a vinho, a Isso é até um bom comentário seu, porque a gente está agora realizando um novo leilão dos itens que sobraram, mas são itens de cozinha, de louça, prato, bandeja, taças de cristal. Tem algumas coisas que ainda estão na casa que estão sendo encaminhadas para leilão agora. Então tem aqueles estojos, aqueles conjuntos de pratos Limoges, cada prato tudo banhadinho com pintado a ouro, cada prato no seu prato de feltro, sabe? Tem uma sacolinha de feltro para cada prato, tem umas coisas de doido. E vale a pena depois, quem tiver interesse, aí olhar no site, em breve vai estar lá. Pô, legal. Então, quer dizer, ainda tem coisas que estão sendo vendidas daquela época até hoje? Ainda tem coisa. Foi vendida uma gama muito grande também de objetos de arte, né? Que quem vendeu foi o Luiz Cravo, que é um leiloeiro de arte aí muito competente também. E, enfim, a liquidação desse banco não foi nada fácil, tinha muita coisa. Renato, para a gente ir avançando, mas ainda tem uma questão aqui que era importante, eu queria ouvir tua opinião. Em relação a o Edu tá botando aí, a casa vendeu por 27 milhões. 27, Edu tá entrando aí, um abraço. Cara, tem um monte de colega Obrigado, aí, tem Edu. muitos colegas com a gente aí, a turma boa. Eu vou chamar muito leiloeiro para a gente fazer esse registro. Como eu disse, eu vou fazer um acervo, né? Vou fazer um conteúdo e depois eu vou fazer a divulgação disso para quem quiser saber de leilão, saber aonde vai fazer. Nós vamos mudar isso. Renato, deixa eu fazer mais uma provocação para você, a questão do leilão judicial. Você vê, a liquidação do Banco Santos, você fez o primeiro leilão em 2005, nós estamos em 2020 e ainda está vendendo coisas. E ainda está vendendo. A gente está percebendo aí um aumento grande dos pedidos, ou pelo menos uma sinalização, uma tendência de alta dos pedidos de recuperação judicial e, consequentemente, a gente acha que vai aumentar
a falência depois, porque isso é uma consequência natural de momentos de crise. Claro que essa crise ela não tem referencial, né? Assim, a gente não tem muito referencial. Mas você acha, por exemplo, aí só para ouvir tua opinião e contribuir com as pessoas, tem muito advogado, tem muito leiloeiro. Você acha que a legislação brasileira, ainda com os avanços que tiveram recentemente, que é importante serem reconhecidos, mas você acha que essa legislação brasileira ela pode prejudicar a recuperação da sociedade, tendo em vista que liquidar esses ativos tem que ser o mais rápido possível, o mais diligente e o mais competente possível? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que é inevitável o aumento de recuperações judiciais e de falências pós-crise, isso é inevitável realmente, mas existem uma gama muito grande de juízes, legisladores, administradores judiciais, advogados, propondo estudos e alteração de lei e projetos de lei para que tudo isso seja tratado de uma forma mais fácil para o devedor, para a recuperanda, para o falido. Então, estão sendo estendidos determinados prazos na recuperação judicial, está tendo uma aceitação um pouco mais maior por falhas que vão ser cometidas, seja pela recuperanda, seja pelo falido. Eu acho que vai ter que ter uma maleabilidade um pouco maior aí por parte de todos os envolvidos, senão as consequências realmente podem ser muito piores. E, obviamente, a consequência da quebra de uma empresa em recuperação, socialmente falando, é muito triste, né? Porque muito desemprego e gente que construiu empresas e que, de repente, está indo tudo para o espaço. A consequência social é muito ruim com a falência. É muito ruim, quer dizer, e outra coisa, a recuperação judicial já foi um avanço grande, né? Eu comentei isso quando eu estive com o Elcio aí, já foi um ganho para a sociedade, tendo em vista que ela trouxe mecanismos que de fato possibilitem a recuperação da empresa, né? Quer dizer, a gente tem muita similaridade, apesar do nosso direito vir de Portugal, eu sou formado em direito, nunca advoguei como você não, vivi o mundo todo no mundo jurídico dos leilões, mas a gente tem uma similaridade, busca o exemplo sempre da América, um pouco da Europa, né? E você vê que nos Estados Unidos, o cara que faliu, cara, ele faliu, rapidamente recupera, bate a poeira, liquida, ou recupera ou liquida e volta pro game. Aqui no Brasil, você passa 15 anos com aquele carimbo de falido, de incompetente, né? Então, te parece também que nesse momento, mais do que nunca, precisa-se também rever essa legislação? Isso também para ti é uma coisa que tá vivo, como para mim, que assim, tem que acelerar, tem que melhorar para recuperando? A gente é parceiro lá do IBAJUD, você também, acredito que seja também. O IBAJUD é o Instituto Brasileiro de Administração Judicial, e são feitos estudos com muita frequência, comparativos entre as duas legislações. Obviamente, a recuperação judicial nos Estados Unidos tem um resultado muito mais eficiente daqui no Brasil, mas o Chapter 11, que eles falam que é a base de tudo lá e que regulamenta toda essa regra de recuperação, eles se espelham muito, o doutor Daniel e vários envolvidos aí, para ter um trabalho semelhante aqui. Eu acho que a gente está bem encaminhado, a gente está com um projeto de lei aí da nova lei de falência a ponto de estourar. É uma das necessidades agora, em virtude da crise, estão acelerando esse projeto de lei para ver se ele sai mais rápido e para trazer os benefícios dessa nova lei aí para empresas em recuperação judicial e falidos. E para os leiloeiros, Renato, eu também na conversa com o Elcio, estava falando com ele, e dizia o seguinte, cara, Elcio, a gente precisa... tudo tem as consequências são transversais. Eu digo o seguinte, você vai aumentar muito o papo sobre leilão no Brasil, isso é natural, vai aumentar, por isso que eu acho que é hora da gente aparecer e se posicionar, falar, ó, tem gente que fala disso. Cara, eu descobri uma quantidade imensa, Renato, de cursos de como ganhar dinheiro em leilão, de como arrematar em leilão. Você sabia que tem? Uma quantidade imensa de cursos. Cara, muito interessante isso, sabe? Eu acho isso interessante. Eu acho que isso vem para agregar. Se os caras forem sérios, vem para agregar. Isso que eu ia falar. Se forem sérios, vem para agregar. Vicente, infelizmente, toda crise tem oportunidades. E é uma situação que surgem muitas oportunidades. Então, mesmo em leilão, tudo bem, vai ter gente
Desculpa, vai ter gente precisando fazer dinheiro, mas vai ter gente com dinheiro querendo aproveitar as coisas que estão sendo vendidas e ir para cima da oportunidade. Então, realmente, eu acho que é uma situação nesse ponto favorável a todos os leiloeiros. E o que você acha que o leiloeiro tem que fazer nesse momento? Você acha assim, o Elcio deu uma resposta one shot, estude. Essa é claro, né? Você precisa conhecer, não dá para você ir lá e achar que vai fazer leilão. Aliás, nem cabe mais, né? E aí eu emendo com outra pergunta. Estou dando uma acelerada que eu não quero perder a gente explorar nada. Você, por exemplo, faz parte da Superbid, que é um mega portal que está na história da leiloaria como inovador e que agora começa a se posicionar como marketplace também, né? Se eu entendo bem, você tem a Mais Ativo, que é a organização de vocês, onde o leiloeiro Renato realiza os eventos e tal, e você tem a Superbid, que começa a se posicionar aí como marketplace na atividade de leilão, que é uma inovação. Cada leiloeiro tem o seu universo, e quando ela se posiciona como marketplace, e aí o Rodrigo, mais uma vez, sendo inovador, e vocês todos lá, vocês simplesmente começam a propor que o leiloeiro se valha tanto da tecnologia da Superbid, como também da audiência, ok? Isso é algo novo. Eu queria que você dissesse o seguinte, esse é o caminho para os leiloeiros? Eu sei que tem críticas quanto a esse modelo. Eu queria ouvir de você o seguinte, você acha que esse é o caminho? E aí, como é que esse leiloeiro se comporta sobre isso? Pergunta complexa. Eu acho... Não é não. Eu acho que não é que é esse o caminho. Esse sempre foi o caminho. Um leiloeiro só é um leiloeiro de sucesso se ele tiver o produto dele devidamente avaliado e devidamente difundida a venda. Precisa ter publicidade à venda. Se não tiver publicidade, o leiloeiro não tem para quem vender. Ninguém vai saber, ninguém vai conhecer o produto que ele está vendendo. A internet serve para isso. O trabalho de leiloeiro, que é pegar o martelinho e bater na pedra, ok, o leiloeiro dá transparência no procedimento, dá responsabilidade, monta estratégias de divulgação, tem vários trabalhos que o leiloeiro é competente, tem responsabilidade e continua sendo primordial esse trabalho. Mas a internet veio para agregar a forma de publicidade do leilão. Então, se o leiloeiro realmente não inovar e não trazer tecnologia, não vai conseguir competir no mercado. E se um leiloeiro partir para isso, o próprio trabalho do leiloeiro vai morrer. Por que eu vou levar uma coisa para uma pessoa física vender que não tem audiência, não tem publicidade, não tem internet, não tem o menor cabimento isso. Eu não estou desvalorizando o trabalho do leiloeiro. Eu acho que o leiloeiro claro. Tem que ser valorizado, mas ele tem que trazer a tecnologia para o teu trabalho. E isso é fundamental. Claro, e aí, Renato, vou fazer vou trazer. Ontem eu conversei com o Yin Xie, é um especialista, ele é CEO de uma empresa chamada China Innovation. Ele é especialista nas relações China-Brasil. Eu tive na China levado por ele, o cara pôs a gente para falar com VP de mega companhias e tal. E um troço interessante é o seguinte, no mundo de hoje, cara, tudo é mega, tudo é mastodonte, tudo é colossal. Então, eu falando que eu conheci lá o Taobao, que é uma ferramenta de leilão na China, chinesa, que pertence ao Alibaba. Pertence ao Alibaba, que é o colosso mundial, né, do e-commerce e tal. E os caras controlam tudo. Ele tem o próprio banco, ele tem a própria financeira, o próprio cartão, a própria loja de carro, a própria fábrica de carro, o cara tem a própria indústria, o cara tem tudo. E quando ele monta o leilão, tudo que ele põe lá, ele vende melhor do que qualquer um, porque ele tem o comprador, o dinheiro, a audiência, a mídia e tal. Claro. Então, assim, e eu perguntei pro Ian ontem, eu falei, a gente tem que se preocupar com isso para agora. E ele falou, agora não. Aí eu brinquei, daqui a uns 15 dias. Quer dizer, ou a gente se organiza, ou a gente... sabe, eu acho que você é devorado com um petisco, né? Eu acho que é o que está desenhando, é o que você está falando. Esse é um mundo que não tem mais jeito, né? Não tem o eu mando, eu quero. Não, né? Não tem como brigar contra isso, né, Vicente? É a história que a gente sempre compara, a história do Uber contra os taxistas. Não dá para segurar. A tecnologia ela é muito forte e ela tem um volume de alcance muito grande. A gente não consegue com a não quero que venha. Não tem como segurar isso. Se a gente não se inovar, a gente é engolido.
O nosso desafio, Renato, nós que amamos a leiloaria, amamos o leilão, somos leiloeiros, você, eu e tantos outros, é preservarmos a importância da nossa atividade, da pessoa, né? Tem que ter o leiloeiro como o responsável, o homologador daquilo, mas que esse leiloeiro não só possa, como deva ter acesso a toda a informação disponível, né? Eu acho que isso é algo muito importante, assim, é uma coisa incontestável, irreversível, né? Sem dúvida, sem dúvida. Concordo Cara, plenamente com você. eu tenho algumas perguntas aqui, eu vou dar agora uma acelerada, porque o nosso tempo passa rápido pra caramba, senão a gente não vai Mete conseguir bronca. falar tudo. Vamos começar aqui o seguinte, cara, pandemia, Renato, pandemia, é um troço que todo mundo tem que dar, eu quero ouvir todo mundo, a gente tem que falar sobre isso. O que você acha que vai acontecer com a nossa atividade, baseado assim, ó, a gente já falou um pouco hoje, né? Cara, apareceu, todo mundo está falando de leilão, leilão é oportunidade, também é um meio de vender e tal, mas aí aparece também o leilão falso, golpista se valendo, porque o cara tá. O que você acha que vai acontecer agora nesse momento, assim, a curto prazo? Fala teu panorama, assim. Eu acho que a leiloaria vai ter uma boa oportunidade para a leiloaria, mas num curto prazo vai aumentar muito a busca por um leilão eletrônico. E o leilão eletrônico não é só montar um sitezinho e já tenho o meu site aqui, estou fazendo leilão eletrônico. Os caras vão vir atrás de audiência, transparência e um trabalho bem realizado, com credibilidade. O leiloeiro que não tiver uma ferramenta com credibilidade no mercado não vai crescer. Então é o que eu estou falando, é uma ótima situação para o trabalho do leiloeiro que trabalha honestamente, que trabalha bem, que trabalha com dedicação, entendeu? E que tenha essa audiência. Então eu acho que é um momento muito positivo para a gente. Mas tem que ser um trabalho direito. Show. Me fala outra coisa. O que você acha que a gente, repito, e repito novamente, nós que vivemos da atividade, que conhecemos, que temos uma história, e aí eu falo, não é o Vicente, o Renato, Superbid, VIP, mas nós leiloeiros como um todo. Aí eu estou falando dos que estão começando agora, estou falando dos caras que construíram essa atividade no Brasil. Eu sempre dou o exemplo do Sodré Santoro e tantos outros que foram os caras que criaram essa história toda, né? São meio assim que os pais dessa história. O que você acha que a gente tem que fazer, Renato, para acelerar ou para, pelo menos, melhorar o conhecimento das pessoas e, consequente, eu tenho certeza que qualquer pessoa que conhecer a gente, saber que como somos, pessoas que estão lá no dia a dia, confia, que tem história, como é que a gente faz para que a gente acelere esse processo das pessoas nos conhecerem e, consequentemente, diminuírem o preconceito com o leilão? Me ajuda aí. Vicente, notícia ruim corre muito rápido, né? Se alguém divulgar que eu ou você fez alguma falcatrua no leilão, todo mundo fica sabendo disso rapidinho. Mas do trabalho correto, o trabalho dia a dia, isso corre muito mais devagar. Mas a gente nunca toma um tombo em virtude de um trabalho desonesto. Então o que eu falo é o seguinte, o trabalho bem feito, o trabalho honesto, você pode até demorar um pouco mais para crescer, mas você vai sempre para frente. E hoje a Superbid é uma plataforma que tem uma credibilidade imensa no mercado, que nem a VIP, e eu acho que isso é um trabalho de formiguinha. Para acelerar isso tudo, eu acho que é meio complicado. Quem ouve falar, graças a Deus, do meu nome, da Superbid, do teu nome, tal, sabe que é um trabalho honesto. Eu recebo diariamente ligações de gente me perguntando, olha, estou comprando um carro aqui, você é o leiloeiro mesmo ou é site falso? Então, eles ligam no leiloeiro, falam comigo, me localizam, mas aí eles confundem o site falso com o leiloeiro. Eles usaram meu nome no site falso. E eu sou um leiloeiro verdadeiro. Então, Renato, é um negócio muito confuso. E outra coisa, não só usaram site falso, usaram site falso, como eles se aprimoraram cada vez mais, cara. Os caras agora estão envolvendo, eles não estão criando só empresas, sites falsos de leilão, eles estão também desacreditando os verdadeiros. Estão atacando a gente, estão criando réplicas dos sites da gente, estão pondo os endereços e as localizações. Selo do sindicato. Selo do sindicato no site, sabe? Fazendo matérias pagas, blogs, sei lá como é que chama, fake news, para atacar a gente, para dizer que o site tal é falso. Cara, eu fiquei assim impressionado, sabe?
eu acho que são oportunidades, são desafios, né? Então, eu acho que a gente, pessoalmente, concordo com você, mas eu acho que a gente deveria chamar mais a classe, eu acho que a minha posição é essa, chamar mais os Concordo caras que também. querem, chamar mais. Cara, tem mercado para todo mundo, entendeu? Quem é competente tem mercado. Estima-se que o Brasil vai precisar da leiloaria brasileira. Eu tenho essa convicção. O Brasil vai precisar de homens sérios, homens comprometidos que queiram, sabe, dar o seu melhor pelo país. E aí Claro. eu já emendo aqui com uma das minhas últimas perguntas, para que você faça o seu posicionamento. Assim, o que você acha, como você acha que nós, leiloeiros, a leiloaria, pode contribuir com esse momento difícil que o país está passando? O que você acha que a gente pode dizer o seguinte, vamos nos reinventar? Se você fosse dizer, cara, eu acho que a nossa responsabilidade é essa. O que você acha que a gente pode fazer, Renato? Eu acho que tem que ser alguma coisa na linha do que você já mencionou, Vicente, disponibilizar ferramenta, de repente, para determinados estabelecimentos, pessoas jurídicas aí, liquidarem alguns tipos de ativo de uma forma sem custo e que possa fazer simplesmente uma transferência de ativo, dinheiro, para fazer circular a moeda no país. É o que a gente vai precisar de uma forma urgente. Se não vai ter dinheiro, ninguém vai estar podendo consumir, porque os restaurantes, bares e determinados estabelecimentos estão fechados, vamos botar esses produtos no site. Bota no site, bota para leilão, vamos fazer rodar através de um canal diferente. Eu acho que isso Comprador é tem, uma né? solução. Comprador tem, vendedor tem, a gente só precisa ser o canal disso. É isso aí. Renato, qual é o conselho que o Renato, experiente de tantas lutas, tantas guerras, daria para os caras que estão começando agora? O que o Renato diria para essa turma jovem que está vendo, está ouvindo e vai ouvir falar muito mais de leilão aí? Vicente O que você Cerudo, diria para os caras? você é parceiro nos congressos, a gente se encontra muito nos congressos e tem vários leiloeiros, seja velha guarda, seja começando agora. Eu agora deixei de ir ultimamente, porque é muita jovem guarda aí que não está entendendo. Enfim, mas estou tentando voltar. A Superbid fez uma ação nova agora, que eu vou contar, eu acho que você já sabe, que foi a compra da Nix. A Nix era uma empresa que tinha uma ferramenta de leilão judicial. Como a Superbid virou marketplace, o conceito é trazer um maior volume de negociação para dentro do marketplace. Então a Nix, com uma quantidade grande de leiloeiros que ela tinha, estrategicamente acabou sendo viável a compra dela pelo grupo Superbid. Deu uma gritaria danada aí entre os leiloeiros, você deve ter acompanhado, enfim. Muitos deles já estão reconhecendo que realmente foi uma ação estratégica muito boa do grupo Superbid, mas que não existe má fé nenhuma, não existe querer dominar mercado, não existe querer roubar dados de leiloeiro, imagina, estamos longe disso. E então existem vários leiloeiros, sejam mais antigos, sejam novos, entendendo essa estratégia e permanecendo com a ferramenta da Nix, que vai estar agora com todo o trabalho de leiloeiros dentro do Marketplace Superbid. Então, leiloeiros que estão começando agora e que precisam de audiência, o segredo é ter uma ferramenta de visibilidade. Existem outras ferramentas no mercado aí, existem outros marketplaces e sites de leilão, enfim, o que traz sucesso para esse tipo de trabalho é um trabalho honesto, com credibilidade, publicidade, as regras todas certinhas. Desse jeito a pessoa anda para frente. Se quiser encurtar o caminho comendo pelas beiradas ou fazendo algum tipo de coisa errada, vai cair, vai morrer e não é esse o caminho. Sabe, Renato, isso que você está dizendo aí para os colegas, eu acho que é um grande ensinamento, mas acima de tudo é o único caminho, né? Tipo assim, olha, você só tem esse caminho. Você não está ensinando entre 30 caminhos, né? Eu vou te dar assim, olha, eu estou me reinventando, imagina, eu estou me reinventando. Nós, leiloeiros, e vou voltar lá para o comecinho do nosso papo, a gente nunca teve muito exposto em rede social, você agora é um assíduo, já tem 5 seguidores depois de hoje, vai ter mais, pode ter certeza. Eu não tinha essa convivência, quer dizer, a gente sempre se dedicou a aparecer nos nossos leilões, né? Mas eu estou me reinventando, estou
questionando todos os meus dogmas, né? O dogma não enquanto religioso, obviamente, mas enquanto algo pré-concebido. Então, estou destruindo. Você ouve muito, a pandemia é hora de você se reinventar, é hora de você pensar fora da caixa. São um monte de frases clichê. Mas o que você fez? O que você fez? O que você fez agora? Então, eu, que nunca fui sempre fui muito inovador, você sabe disso, sempre inventamos um mundo de coisas, sempre chutamos portas e barreiras, estou me reinventando, cara. Isso aqui é a maior prova disso, sabe? Isso é a maior prova. Estou aprendendo com os amigos. E assim, Vicente, cara, eu... Fala. Não, eu acho que dentro desse conceito que você está falando aí da gente ter que se reinventar, dentro da área de leiloaria, todo mundo fala, que difícil que tá para quem está começando, é difícil. Nós passamos por isso. Eu, quando comecei também, eu ainda brincava com o Paulo Scaff, que é da Superbid, e ainda falava, vender a Superbid Indústria, que tem 400 leilões na tela, cheio de produto para venda, mostrar para o teu cliente, falar, olha o que eu tenho de trabalho aqui, é fácil. Começar com um site que não tinha leilão nenhum, eu ainda botava uns leilõezinhos fake lá para chegar na cara do juiz e falar, olha quanto leilãozinho que a gente tem aqui, era tudo fake para o cara vir para o site. Então existem as dificuldades de começo de trabalho. E não é fácil em nenhuma área. Não é. Entendeu? Então essa história de falar, o leiloeiro tem que ser só no martelinho, não pode ter o eletrônico e tal, não vai resolver o trabalho de ninguém. Eu acho que o trabalho é gradativo, tem que ser feito com credibilidade e transparência e pouco a pouco, andando honestamente, vai sempre seguir em frente. Cara, Renato, nós temos aí mais 3 minutos. Eu vou te agradecer pra caramba esse papo. Vou fazer como eu te disse, depois a gente vai fazer um webinar, vou selecionar a turma que teve para a gente fazer aquele com vários, um grande bate-papo. Ótimo. Gente, assim, já de 2 horas, 3 horas, discutir assuntos entre a classe. Depois nós vamos pôr tudo isso num grande espaço, né, para ter conteúdo de gente que vive de leilão, de gente que fala na cara a cara e não mensagens e fakes. Pode contar comigo. Antes de te passar a palavra para despedir, eu queria propor para você o que eu já propus para os 3 colegas que tiveram conosco, que é a gente fazer um leilão beneficente dos leiloeiros. Você já fez uma carambada de leilões, eu também. Você topa a gente fazer um leilão beneficente nosso, a gente doar umas coisas legais e fazer? Tô dentro, pode contar comigo. Feito. Vou organizar, vamos fazer o leilão. Nós nunca fizemos um leilão organizado. Não, vamos fazer junto, doado. vai ser divertidíssimo. Ligar plataformas, divulgar em todo mundo. Quem sabe não é o primeiro leilão multiplataformas do Brasil em prol da atividade. O que você acha da ideia? Boa? Acho ótima, principalmente com o intuito que tem a coisa, o lado beneficente, eu acho que é bastante positivo. Pode contar com a gente. Show, cara. Muitíssimo obrigado. Eu te dou aí 1 minuto para você falar o que você quiser. Bom, eu primeiro queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você. Eu acho que esses papos são sempre muito saudáveis. Eu acho que tem muita gente escutando o que a gente está discutindo aqui. Sejam leiloeiros, sejam interessados em leiloeiros. Eu estou vendo aqui gente da minha equipe de trabalho também. Enfim, eu acho que o trabalho da leiloaria é um trabalho que tem tudo para dar certo e tem tudo para aumentar daqui para frente. Mesmo com essa pandemia que a gente está encarando, eu acho que tem um lado muito positivo para a gente trabalhar. E se a gente der as mãos aí, fizer um trabalho realmente bacana, eu acho que a gente vai valorizar a classe, trazer soluções para a sociedade. Eu acho que tem muita coisa para a gente correr atrás aí e tentar solucionar os problemas que esse mundo hoje em dia está encarando. Então, pode contar comigo, pode contar com a gente aí, vamos que vamos trabalhar, que é assim que a vida segue. Muito obrigado, Renato, cara. Obrigado Vicente. Um abraço forte, sucesso, te cuida. Assim que isso passar, nós vamos tomar um vinho e eu quero você na cozinha, que você está me prometendo, você é chefe. Se Deus quiser, nem que seja de máscara, a gente se encontra para cozinhar e tomar um vinho. Um grande abraço. Obrigado a todos vocês que acompanharam conosco. A live vai estar disponível em breve no meu Instagram, mas, repito, em breve a gente vai estar com todo esse material disponível para todo mundo. Renato, obrigado, que Deus te ajude. Cuida aí da saúde da família. Obrigado, você também. Um abração. Tchau, pessoal.